Joguei na tela aqui. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. União é uma palavra forte. Deputado, muito obrigada pelo tempo. Eu prometi que seria 20 minutos e acabamos nos excedendo. Bom, aí vocês viram, tem muita coisa interessante para comentar nisso aí, né? Primeiro, a duplicidade de critérios dessa galera, né? O Eduardo Bolsonaro está dizendo, em outras palavras, que ele faria tranquilamente uma união com todos os setores da esquerda brasileira, inclusive os mais revolucionários, né? E ele citou ali que ele fazia união tranquilamente, porque tem uma polarização muito forte, a gente precisa dar uma adoçada nessa polarização, dar uma mitigada nessa polarização, portanto nós estamos abertos aqui à união com as esquerdas e tal. Imaginem vocês se o MBL falasse isto. Imagina o Renan dizendo, não, o negócio é o seguinte, a gente faria aqui união com o Brizola, união com o Ciro Gomes, união com o PCO, até o Jones Manuel, se quisesse conversar com a gente chamava pra conversar. No dia seguinte, estaria todos os perfis da bolha bolsonarista dizendo, eu sabia, o MBL é esquerdista, vocês são comunistas, sempre soube, blá blá blá. Tava lá o Chif com os escândalos, o Kim Paim fazendo aqueles vídeos longos, dossiê do Kim Paim, como o MBL faz parte da estratégia das tesouras. E tava lá o Kim Paim, a estratégia das tesouras, porque o MBL isso e aquilo. Aí tava esses perfis menores do bolsonarismo chamando alguém pro debate, dizendo, não, a gente tem que debater pra desmascarar que eles são esquerdistas. E o próprio Eduardo ia dizer, não, o MBL, esse grupo esquerdista, o PSOL Kids, sabe? Então, é nítido que eles usam um duplo critério, né? Se você é bolsonarista, você pode falar qualquer coisa. Você pode dizer que você vai fazer união com a esquerda, você pode dizer que você vai conversar com o Rui Costa Pimenta, você pode reclamar da polarização, olha só, criticar a polarização. Não, a polarização é um problema no Brasil, que a gente tem que ser moderado, nós estamos aqui num caminho do meio, né, um caminho nacional, para entender os problemas verdadeiros da nossa pátria. Você pode vir com esse discurso tão logo você queira, porque você tem... vou usar aqui uma expressão latina que se utilizava na igreja medieval. O operador iraniano gosta muito das coisas de igreja. Sim. Você tem o imprimatur, você tem o carimbo lá, o selo papal do papado do bolsonarismo, da autoridade espiritual do bolsonarismo. Portanto, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser se aliar à esquerda, você se alia com a esquerda. Se você quiser conversar para mitigar a polarização, você mitiga a polarização. Você faz o que quiser porque você está protegido, dado que você está do lado certo, você é um bolsonarista. Então, o primeiro ponto a ser levantado sobre essa fala, e eu acho que esta fala daí deveria ser decorada pelos nossos porta-vozes, para que em qualquer debate que algum bolsonarista vagabundo abrir a boca para falar que o MBL é esquerdista, a primeira coisa que o porta-voz devia dizer é o seguinte, olha, é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro falou numa entrevista isso. Você não sabia? O Eduardo Bolsonaro é esquerdista, por acaso? Então, eu acho que isso deveria ser decorado como uma réplica, uma excelente objeção em qualquer debate que um porta-voz nosso participasse. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... mas nós temos que conversar com as esquerdas, conversar com outros setores em relação a certas pautas, né? Certas pautas impõem uma aglutinação, certas pautas impõem o diálogo, algumas coisas que... Bom, isso já aconteceu na história do MBL, eu não sei se vocês se lembram, nós fizemos um palanque com parte da esquerda. Não tinha o PCO, não. Tinha só o Ciro Gomes. E tava lá, inclusive, a psolista, que é... Putz, o nome daquela psolista que foi assediada... A Isapena? Isapena estava lá. A gente fez esse palco. Existe uma foto do Kim que circula muito nos meios bolsonaristas, em que ele está com suas pessoas de esquerda. E essa foto é sempre utilizada pelos bolsonaristas para argumentar dizendo que o MBL é de esquerda. Que o MBL se bandeou para a esquerda, capitulou para a esquerda, etc. Mas não, nós tivemos
um interesse em comum, um interesse pontual naquela época, que era o impeachment do Jair Bolsonaro. Impeachment esse, não porque o Jair Bolsonaro fosse de direita, obviamente não era por isso, mas porque ele foi um péssimo presidente. As ações e omissões dele na gestão da saúde pública brasileira legaram 700 mil mortes. A gente não pode esquecer jamais disso, porque isso aconteceu e eu vejo que as pessoas hoje em dia meio que esqueceram, né? Ficou meio do passado, as pessoas que morreram de Covid. Não, mas as pessoas que morreram de Covid aqui no Brasil, eu não digo que foi inteira a responsabilidade do Bolsonaro, estaria sendo injusto ao dizer isso, mas parte da responsabilidade foi do Bolsonaro. Parte da responsabilidade porque ele não agiu como estadista diante da pandemia. Ele agiu como um moleque e um mentiroso, adepto de teorias da conspiração, querendo evitar, ou melhor, protelando a busca de uma vacinação e protelando encarar o problema com a seriedade devida. Então o problema explodiu, eu bem me lembro das primeiras lives que nós fizemos sobre o Covid, e já nas primeiras lives, quando ainda estava pintando o problema, tá surgindo ali, e tinha aquelas imagens terríveis dos italianos sendo levados nos caixões, e aí eu me lembro também que teve um hospital do Irã que tocaram fogo no hospital, que a galera estava completamente desesperada, e o próprio Irã, aí lembrando do Irã, o Irã foi a primeira vez que o Irã pediu empréstimo ao FMI na história da Revolução Iraniana. Então, assim, já dava para sentir no início da Covid que aquilo era sério, sabe? Que aquilo era real. Não era, o Bill Gates colocou um chip via vacina, coisas mirabolantes desse tipo. Dava pra perceber que não era o caso. Dava pra perceber que se tinha realmente um problema, havia uma pandemia global grave e que os estados deveriam enfrentar aquilo ali de forma séria. O Bolsonaro não fez isso. Então isso aconteceu, fora a série de outros desmandos, a sua incompetência, o fato de ele ter tentado dar golpe de Estado, etc, etc. Então a gente teve uma união provisória, temporária e pontual com a esquerda em favor de uma pauta específica, que era a série do Bolsonaro. E agora o Eduardo simplesmente abre a boca para dizer, não, a gente pode ter aqui diálogo, ter conversa, e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, porque a gente tem que conversar com todos os lados. Então, a primeira coisa a se apontar é a hipocrisia. Mas eu tenho uma segunda coisa, que esta eu acho mais importante de eu dizer aqui, porque vai ser uma análise, Bruno, uma análise filosófica e política, num sentido amplo, do que é uma articulação política feita pelo bolsonarismo e do que será uma articulação política feita pela missão. Porque eu não acho que, em essência, tirando a questão da hipocrisia, que eu obviamente já enderecei aqui, tirando a questão da hipocrisia, eu não acho que, em essência, a fala do Eduardo foi um erro. No sentido de que, sim, eu acho que se você pretende governar, você tem que conversar com todo mundo, inclusive com setores da esquerda, do centro, do bolsonarismo, de todo mundo que tiver, todo mundo que está lá, todo mundo que é parlamentar, todo mundo que tem representação no parlamento, tem que ser ouvido, tem que ser chamado ao diálogo se você é um governante. Mas há maneiras e maneiras de fazer isso, e esta distinção é aquilo que eu quero explorar na minha análise de agora. Mas antes disso, vamos lá, a gente tem aqui uma promoção de 2 valetes. Eu posso escolher uma das 3, ou eu tenho as 2 que eu vou entregar especificamente? Pode deixar essa como terceira, né? Essa aqui como terceira? Tá, então vamos fazer o seguinte. Olha, vamos fazer o seguinte. Preste atenção aqui. Vocês vão receber, caso vocês entrem no Valete Plus, está aí o QR Code embaixo, vão receber estas 2 valetes. A valete aqui do Trump, olha só, e a valete do Alexandre de Moraes, o Judiciário contra as Cordas. Nessa valete aqui eu tenho inclusive um perfil que eu escrevi junto com o nosso advogado eleitoral, grande advogado que assessora o MBL, o Dr. Arthur Rolo, e tá lá o perfil jurídico dele aqui, e esta revista aqui do Trump, que eu também tenho um artigo, felizmente, sobre o Lewis Strauss. Mas o seguinte, daqui a pouco, agora não, mas daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos, eu vou abrir uma promoção em que durante 20 minutos cronometrados, sem falta. E eu tô deixando mais tempo pra audiência subir e tal. Inclusive, pra ajudar a audiência aí, deem um like na live. Não custa nada. Tem quantas pessoas assistindo e quantos likes? Pra eu ver a proporção. 2.000